Graça e paz, povo de Deus. Graça e paz, povo lindo, abençoado, cheio do Espírito Santo. Amém, querido? Chacoalhe o seu irmão, fala: meu irmão, você está muito lindo hoje, abençoado. Agora você fala para o teu irmão assim, ó: eu sou um vencedor, eu estou em Cristo. Você está diante de um homem de Deus, uma mulher de Deus. Amém, querido? Glória a Deus, queridos. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus nessa noite? Amém? Queridos, a Bíblia diz em Ezequiel capítulo 2 que Deus queria transmitir algo para o seu profeta, para aquele jovem profeta. E ele disse assim para o seu profeta: profeta, põe-te de pé, que falarei contigo. E o profeta naquela hora se colocou de pé e deu ouvido ao Senhor, escutou o que o Senhor tinha para falar com ele. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus, não mais o profeta se colocou de pé, mas diz que o Espírito de Deus colocou o profeta de pé. Amém, querido? Eu queria te convidar para nós fazermos a leitura da palavra nessa noite. E simbolicamente, ou profeticamente, ou um ato profético, você se colocasse de pé para nós lermos a palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Filipenses capítulo 3, no versículo 13, parte B e parte do versículo 14, que diz assim: mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Vou ler a sua Bíblia mais um pouco e abre em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo número 12, versículo 1 e 2, a partir da parte B do versículo 1, que diz assim: portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Hebreus capítulo 12. Amém, queridos? Põe a mão no seu coração. Antes de nós começarmos a ministrar, vamos orar. Curve a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, Pai, estamos diante da tua presença nessa noite. Sou apenas um vaso, Senhor, nas tuas mãos. E o Senhor conhece os nossos corações, Senhor. O Senhor conhece o mais íntimo do nosso ser, Pai, porque o Senhor nos fizeste. Por isso libera, Senhor, do teu trono uma palavra a cada coração, a cada vida aqui. Libera, Senhor, essa graça. Nos coloca de pé nessa noite, Senhor. Nos levanta o nosso ânimo. Faz-nos, Senhor, andar sobre as águas nessa noite, Senhor. O Senhor possa nos visitar com a tua palavra profética, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda Jesus, querido. Amém. Glória a Deus. Antes de sentar, abraça o irmão da direita, o irmão da esquerda, e fala para ele: presta atenção na palavra, vamos ouvir a palavra de Deus. Amém? E aí você pode sentar e falar para ele: não conversa mais comigo a partir de agora. Amém? Glória a Deus, queridos. Amados, nós estamos diante de uma palavra abençoada. Eu já quero ir logo para o primeiro tópico da mensagem dessa noite. Aqui nós temos a palavra de Filipenses e a palavra de Hebreus, provavelmente escrita pelo apóstolo Paulo aos Filipenses e provavelmente Paulo também aos Hebreus. E nós lemos primeiro Filipenses e depois Hebreus. Mas na cronologia de fatos, de acontecimentos, primeiro Paulo escreve aos Hebreus, é o início do seu ministério. Hebreus, Paulo estava pregando, estava livre, pregando por muitas cidades.
O reino de Deus era conquistado e falado, e multidões estavam se rendendo, cidades estavam se rendendo ao Evangelho de Cristo. Filipenses, já o apóstolo de uma idade já avançada, já não estava tão livre, ele estava numa prisão, e mesmo na prisão, por ser cidadão romano, ter dupla cidadania, ser também judeu, mas também romano, porque ter nascido na cidade de Tarso, ele tinha o direito de escrever, tinha o direito de em alguns momentos escrever para as suas famílias, para as igrejas. E o apóstolo, ele fala de si mesmo. Deus usa esse homem de Deus, Deus usa esse vaso, como foi profetizado quando Paulo cai as escamas dos seus olhos no início da sua conversão, e Deus já fala que ele seria um vaso de honra para Deus, um vaso que iria padecer, um vaso que iria sofrer, para que o evangelho fosse pregado em todos os lugares da terra. E Paulo conta das suas próprias experiências. Aqui nós podemos extrair o segredo da vitória desse homem. Aqui nós podemos extrair o segredo de uma vida vitoriosa, independente das circunstâncias, dos problemas, das adversidades. Nada foi capaz de parar esse homem. Nada foi capaz de calar a voz profética de Paulo. Nada foi capaz de parar. Somente quem parava esse homem era o próprio Deus, era o próprio Senhor Jesus, a quem ele estava submetido, a quem ele tinha entregado a sua vida, a quem ele tinha lançado todos os seus sonhos de conquista, todos os seus sonhos de prosperidade, ele havia lançado aos pés do Senhor, aos pés da cruz, o dia em que os seus olhos viram o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o primeiro tópico que ele fala: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Paulo começa talvez a fazer uma análise da sua vida. Em Hebreus, a gente vê a consistência, nós podemos perceber a coerência da vida desse homem. Quando tudo estava bem, quando ele estava livre, quando ele estava no auge, quando ele estava ministrando, as coisas estavam acontecendo, ele não muda, continua o mesmo discurso, ele continua no mesmo alvo, na mesma trajetória. E um dos segredos, ele diz sobre a sua própria experiência: esquecer o passado, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Repita comigo: esquecer das coisas que para trás ficam. Para avançarmos é preciso esquecer as coisas do passado. Era preciso Paulo esquecer as coisas do passado. Era preciso ele esquecer as frustrações. Era preciso ele esquecer o pecado. Era preciso ele esquecer os momentos difíceis. Era preciso ele esquecer aquilo que prendia ele de ir adiante, de avançar, de prosseguir. Ele entendeu que havia algumas coisas em sua vida que o prendiam. Por isso ele nos dá essa revelação, essa iluminação que vem do trono. Quantas pessoas estão presas ao passado? Quantas pessoas estão presas na frustração? Quantas pessoas estão presas na mágoa? Quantas pessoas estão presas no ressentimento? Quantas pessoas estão presas nas diferenças que tem nos seus relacionamentos familiares, nas suas diferenças com o pai, com a mãe, nas suas diferenças com o patrão, nas suas diferenças com o filho, com a filha, nas suas diferenças nos seus relacionamentos, em todos os níveis. E nós somos seres emotivos, nós somos seres que temos uma alma que é muito frágil, uma alma que se ressente. Por isso que Paulo está dizendo sobre alma. Paulo aqui está dizendo sobre a perspectiva humana, sobre passado, porque para Deus não há passado, não há presente nem futuro. Deus é contínuo, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Deus não tem relógio, Deus não tem calendário humano.
Paulo está dizendo a perspectiva humana, de uma perspectiva de seres humanos, de uma perspectiva de mim, de você, que somos vasos nas mãos de Deus. E ele entende que para avançar para frente, meu irmão, é preciso deixar o passado. É preciso às vezes voltar lá 20 anos, 30 anos, 10 anos, 5 anos, às vezes no dia de ontem, e desligar esse passado da nossa alma. Desligar, talvez enterrar, talvez apenas, a Bíblia diz que apenas o que nós temos que lembrar do passado é aquilo que nos dá esperança, é aquilo que nos motiva a ir adiante, é aquilo que nos motiva a prosseguir. E por isso que Paulo está dizendo: olha, esqueçam as coisas que para trás ficam. Talvez nesse momento ele estava pensando no dia que ele autorizou a morte de Estevão, o dia que ele viu um homem de Deus ser apedrejado, ser maculado, ser destruído, ser anulada a voz daquele homem, e ele consentia. Ele acreditava que estava fazendo uma coisa certa. Talvez ele precisava abandonar esse rancor. Talvez ele precisava abandonar esse remorso da sua atitude, porque ele queria avançar, ele queria ir adiante. Quando nos apegamos ao passado, podemos ficar andando em círculos, sem chegar a lugar nenhum. Como o povo de Israel transformou uma jornada de 40 dias em 40 anos. Ficaram lembrando do passado. Deuteronômio capítulo 1, versículo 34. O problema não foi tirar aquelas pessoas do Egito, mas foi tirar o Egito de dentro da alma de cada uma daquelas pessoas. Era o que Paulo estava querendo dizer, talvez aqui. Olha, para nós avançarmos, para entrarmos na terra que mana leite e mel, para a tão sonhada prosperidade que o Nilson ministrou aqui no dízimo e oferta e orou sobre nossas vidas, para mim tomar posse da paz dentro do meu casamento, para mim talvez construir uma família sólida, edificada, eu preciso desapegar de algumas coisas. Eu preciso perdoar, eu preciso liberar o meu coração, eu preciso parar de olhar para trás, eu preciso avançar, eu preciso olhar para frente. O povo de Israel saiu do Egito, foi liberto. Moisés foi chamado por Deus: olha, Moisés, vai lá e tira o meu povo. Eu ouvi o clamor do meu povo, eles estão sofrendo, eles estão escravizados, eles estão humilhados, eles estão sendo maltratados, o meu povo. Deus ouviu o clamor do seu povo, e Moisés é enviado àquela terra. Moisés faz milagres, libera muitas ações de Deus, até Faraó não aguentar mais e diz: vai esse povo, vai embora, saiam da nossa terra, saiam de perto de nós. E milhões de pessoas saem. E era apenas um trajeto de 40 dias. Era apenas uma jornada de 40 dias, que eles próprios, pelo seu apego, constantemente eles ficavam lembrando: no Egito nós comíamos carne, no Egito tinha isso, no Egito tinha água, no Egito era bom. Eles começaram a olhar para trás, começaram a lembrar do passado. Sair do Egito foi fácil, foi moleza. O difícil foi tirar aquele passado de dentro deles. E milhões morreram e ficaram 40 anos no deserto. Apenas 2, Josué e Caleb, entenderam. As suas almas estavam livres, que o deserto era passado, que eles não podiam mais se apegar àquela terra do Egito, que Deus tinha dado uma promessa, e eles precisavam avançar. E Josué e Caleb, então, entram na terra prometida, entram no melhor de Deus, tomam posse do prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, porque tomaram a atitude de abandonar o passado.
Segundo ponto, queridos, que Paulo fala nesses dois textos: deixemos de lado tudo que nos atrapalha. Repita comigo: deixar tudo que me atrapalha. E ele começa a dizer: olha, vamos correr. E muitas vezes que o cristão não entende, meu irmão, que nós estamos numa corrida para a vida. Nós estamos numa jornada para o céu. Nós estamos numa jornada para uma conquista soberana, para chegarmos diante do trono de Deus um dia. Nós estamos numa corrida e precisamos identificar o que nos atrapalha. E aqui também Paulo provavelmente identificou o que atrapalhava o seu avançar, o que atrapalhava o seu conquistar, o que atrapalhava as suas conquistas, as suas vitórias. Paulo era profissional liberal, construía tendas, viajava de cidade em cidade, pregava o evangelho do reino, levava multidões aos pés de Jesus. Precisamos identificar o que nos atrapalha e nos submeter ao evangelho transformacional. Repita mais uma vez: deixarmos de lado tudo que me atrapalha. Mais uma vez, diga: tudo que me atrapalha. O que tem te atrapalhado, meu irmão, de seguir para frente? O que tem te atrapalhado de avançar? O que tem te atrapalhado de tomar posse do prêmio da soberana vocação em Deus? Uma autoanálise. Nós gostamos de ler a Bíblia e muitas vezes falar: é para minha esposa, é para o meu esposo, é para meu filho, é para minha filha, é para o meu irmão. Aquele meu irmão precisa dessa palavra, ele tinha que estar aqui para ouvir essa palavra. Mas nós podemos perceber nesse texto que Paulo está falando de si mesmo. Ele está dizendo sobre como ele agia, como ele lidava com a vida, como ele lidava com as frustrações da vida. E olha que em Filipenses, meu irmão, ele estava dentro de uma prisão romana. Prisão romana não era hotel 5 estrelas. Prisão romana era o esgoto da cidade. Prisão romana era no esgoto da cidade. Os presos ficavam amarrados com metade do corpo dentro daquelas fezes, daquele esgoto. E eles só eram tirados ali alguns que tinham algumas regalias, como Paulo, para alguns momentos escrever. Provavelmente por isso que ele escreve pouco. Há poucos achados de Filipenses, desse trajeto, desse momento da vida de Paulo, porque ele não estava no hotel 5 estrelas. E aquele homem continua, mesmo na prisão, mesmo no meio daquela situação, ele continua olhando para o autor e consumador da sua fé. Deixemos de lado tudo que nos atrapalha. Precisamos identificar o que nos atrapalha e nos submeter ao evangelho. Deixam de tratar de fraquezas evidentes de caráter que nos atrapalha. Muitas vezes nós deixamos de tratar de fraquezas evidentes do nosso caráter e corremos não para Deus, corremos não para o prêmio da soberana vocação, mas corremos de Deus, corremos do agir de Deus, corremos da transformação que Deus quer fazer em nossos corações. Agem impulsivamente e são vencidos por uma área de fraqueza. Nós somos chamados para sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas nós precisamos identificar o que tem nos levado no chão. Temos que aprender a identificar qual é a área de fraqueza que me tem derrubado, que me tem impedido de crescer, que tem me impedido de avançar. Agem impulsivamente e são vencidos por uma área de fraqueza. Perde a sua capacidade de aprender e principalmente aprender com as suas próprias falhas. Muitas vezes, queridos, quando nós deixamos de lado o que nos atrapalha, para nós deixarmos de lado aquilo que nos atrapalha, primeiro nós precisamos deixar o Senhor sondar o nosso coração e depois começarmos a aprender. A capacidade de aprender e principalmente de não errarmos novamente, de não pecarmos novamente, reagem
ao invés de liderarem. Muitas vezes nós reagimos diante de circunstâncias, diante de problemas, diante do nosso chamado diante de Deus. Nós reagimos. Não quero, não posso, não, eu quero ficar, deixa eu no meu canto. E não tomamos a posição de dizer: eu sou um líder de excelência. Eu vou me desembaraçar disso que está me atrapalhando, disso que está me impedindo. Eu vou liderar, eu vou levar o evangelho, eu vou pregar. Eu não sei como, eu não sei falar, eu não sou. Talvez você tenha um conceito, uma baixa autoestima, mas então você começa a acreditar em Deus. Você começa a deixar as coisas que te atrapalham e começa a olhar para Cristo. Quando endurecemos o nosso coração, corremos o risco de perdermos nossa visão e ficarmos andando em círculos, carregando o fardo do pecado. Em Juízes capítulo 16, versículo 21, tem um texto que diz assim: então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza, amarraram com 2 cadeias de bronze, e ele virava um moinho durante muitos anos no cárceres. Juízes 16, 21, está dizendo, sabe sobre quem? Sabe sobre quem está dizendo esse texto? Sobre quem? Sansão. Queridos, nós temos que deixar de lado o que nos atrapalha. Sansão era um homem ungido. Desde o ventre da sua mãe, o anjo aparece a Manoá, seu pai, e diz: olha, vocês terão um filho, a sua esposa irá conceber, e ele será varão poderoso, ele será varão cheio do Espírito Santo. Eu tenho um propósito na vida dele, eu tenho algo para realizar com ele. E Deus realizou todos os seus propósitos e projetos através da vida de Sansão contra os inimigos. Sansão foi usado por Deus para fazer justiça e juízo contra os inimigos, mas ele próprio deixou de desfrutar os planos e os sonhos de Deus para a sua vida. Deixou de desfrutar o melhor de Deus, porque escolheu as coisas que o atrapalhavam. Deixou de ouvir a seu pai e a sua mãe. Deixou que o mundo, as coisas do mundo dominassem. Ficou preso ao pecado. E Paulo diz em Hebreus: olha, o pecado que nos assedia tenazmente, em algumas versões, ocorramos do pecado que tenazmente nos tenta prender, nos escravizar. Tem pessoas que estão querendo avançar, tem cristãos que estão vendo e querem a glória de Deus, querem a presença de Deus, querem o melhor de Deus, mas quando eles começam a correr, eles estão presos, estão amarrados, estão paralisados pelo pecado. O seu coração está dividido entre Deus, entre a presença de Deus e o mundo. O seu coração às vezes não está ainda preso às coisas, à fama, ao dinheiro, às coisas do mundo. Paulo, quando escreve, ele diz: olha, eu me desapeguei de tudo, agora eu sei viver na fartura, eu sei viver na pobreza, nada mais me prende, nada mais prendia Paulo. Então ele poderia correr livre, mas muitos não conseguem correr, porque estão presos, estão aprisionados, estão atrapalhados. Eles tentam sair do lugar, mas tem muita gente na frente. Eles tentam correr, mas tem muitas coisas atrapalhando a sua corrida. Aí é preciso, meu irmão, desvencilhar. É preciso desvencilhar. E a primeira coisa, quando nós estamos amarrados, a primeira coisa que o inimigo faz é tirar a nossa visão. E tirou a visão de Sansão, e o amarraram com 2 cadeias de bronze, e ele ficou durante 5 anos numa prisão, sem visão, amarrado, as suas mãos com a corrente de bronze, e ele girava um moinho, escravo. A sua vida era um círculo, saía de um ponto e trabalhava naquela prisão e voltava sempre no mesmo lugar. Não havia conquistas, não havia sonhos, não havia visão. O que tem atrapalhado a sua vida, meu irmão?
O que você tem deixado atrapalhar a sua vida? O que nós temos deixado atrapalhar a nossa vida? E para nós finalizarmos, queridos, repita comigo: avançando e correndo para o alvo. Mais forte: avançando e correndo para o alvo. Mais forte: avançando e correndo para o alvo. Toque no teu irmão e fala: é preciso correr, meu irmão, para o alvo. Quando o escritor está falando, querido, avançar, no original grego, foi escrito em grego, essa palavra diz correr com muita força, correr com muito ímpeto, abrir o coração, conquistar. E Paulo, quando ele escreve, ele está falando sobre atitude. E muitas vezes nós estamos esperando Deus vir com um anjo dele. Nós estamos esperando Deus agir. Eu vou para a igreja, eu vou firmar na igreja o dia que Deus aparecer para mim em pessoa, e eu cair duro no chão. Nós estamos esperando vir de fora. Nós estamos esperando de Deus. Mas eu quero dar uma notícia para você. Quando ele fala olhar para Jesus, é porque Jesus já conquistou todas as bênçãos, todas as vitórias, todas as heranças do Pai Celestial já foram liberadas a cada um de nós. Jesus já derrotou Satanás há 2000 anos atrás. Jesus já pisou na cabeça de Satanás. Jesus já nos deu poder, e lhes deu o poder para pisar em serpentes e escorpiões. Ele lhes deu poder para expulsar demônios. Ele lhes deu poder para ir de pregar o evangelho. Já foi liberado, meu irmão. Já foi liberada a herança da sua prosperidade. Já foi liberado a unção para a tua família, para você ser abençoado no seu casamento. Aqui Paulo não fala externamente, Paulo está falando internamente sobre atitudes. Ele fala: olha, uma coisa faço. Repita comigo: uma coisa faço. Está falando dele. Uma coisa faço. Está dizendo, ó, esquecendo-me do passado, esquecendo das coisas que me prendem. Deixar as coisas que te atrapalham, meu irmão. É o relacionamento que te atrapalha, é o mundo que te atrapalha, é a prostituição que te atrapalha. O que te atrapalha, querido? É o seu coração duro que te atrapalha. O que tem te atrapalhado de se lançar aos pés de Jesus, de se entregar definitivamente, é o medo, é o que os outros vão falar de você. E ele fala: corremos. Deus não vai vir correr por você, meu irmão. Você tem que correr. Você tem que correr para Deus. José do Egito primeiro correu do pecado, desvencilhou do pecado. A prostituição bateu na porta de José. O pecado bateu na porta de José. O passado bateu na porta de José. A frustração, a mágoa dos irmãos, a prisão, a humilhação, tentaram em todo o tempo atrapalhar a corrida de José. Mas ele tomou uma atitude diferente, de parar de se colocar como vítima, e posicionou-se e focou em seu alvo, que eram os sonhos de Deus para a sua vida. Quais são os sonhos de Deus para a sua vida, meu querido? Quais são os sonhos de Deus para a tua família? Quais são os sonhos de Deus para a tua casa? Quais são os sonhos de Deus para a tua finança? Deus tem sonhos para você. Deus colocou sonhos e sonhou com José sendo próspero. Deus sonhou com José sendo abençoado. Deus sonhou com José se casando, tendo filhos abençoados. Deus sonhou com José alimentando as nações da terra. Mas as atitudes foram dele. A escolha foi dele. A escolha foi dele de tomar atitude. E o seu alvo, que era os sonhos de Deus. Quantos querem correr para os sonhos de Deus nessa noite? Digam amém. Diga: eu preciso correr. Eu preciso tomar uma atitude. Fale dessa forma: eu preciso tomar
atitudes. Gideão se libertou em primeiro lugar da sua alma escrava do passado, do conceito das pessoas sobre ele. Já percebeu como muitas vezes nós estamos presos aos conceitos que as pessoas têm ao nosso respeito, que o mundo tem ao nosso respeito? E começou a escutar a voz de Deus. Começou a escutar o Gideão: você é valoroso. Gideão, você é um homem de Deus. Gideão, você é líder. Gideão, eu tenho sonhos para você. Gideão, a escravidão não é para a sua vida, Gideão. E ele começou peraí. Ele começou a ouvir: é verdade, Deus. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer, Deus? E ele começou a tomar atitude. Uma coisa faço, uma coisa eu faço, esquecendo das coisas do passado. E Gideão começou a questionar Deus: mas Deus, o Senhor fazia tantas coisas no passado, o Senhor fazia tantos milagres no passado. E Deus falou: Gideão, eu fazia, e eu ainda faço, e os milagres e as vitórias eu vou fazer através da tua vida. Gideão sai do comodismo, sai do buraco, levanta a cabeça, ele fica de pé, ele abre o coração, ele deixa o Espírito Santo levantá-lo, ele deixa Deus injetar nele o potencial dos sonhos de Deus na sua vida. Deixe Deus liberar o potencial sobre o seu coração, meu irmão. Talvez está pensando: Deus, o Senhor não age mais. O Senhor age na vida do irmão, do fulano, do ciclano. E Deus está falando para você nessa noite: filho, eu quero agir através da sua vida. Eu quero fazer milagres através de você. Eu quero fazer as coisas, os meus sonhos acontecerem através da sua vida. Gideão tomou atitude, escutou a voz de Deus e os seus propósitos para a sua vida e família, e correu para o alvo e venceu os inimigos que o escravizavam. Quantos querem correr para o prêmio da soberana vocação em Deus hoje? Quantos querem nessa noite ser cheios do Espírito de Deus para vencer, para tirar tudo que atrapalha a sua vida, meu irmão? Diga glória a Deus. Pegue na mão do seu irmão aí. Diga: meu irmão, essa palavra é para nós. Fala para ele: essa palavra é para nós. Nós somos mais que vencedores. E hoje o Espírito de Deus te coloca de pé e fortalece o teu coração. Põe ele de pé agora nesse momento, querido. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, hoje podemos esquecer o passado, desembaraçar-nos do pecado e corrermos para construir uma família abençoada, aceitarmos o discipulado da igreja e nos dispomos para abrir um GECEM vencedor, fazendo a diferença nessa cidade. Ou podemos escolher outro caminho, sermos escravos desse mundo e do pecado, andarmos em círculos sem visão, com o coração endurecido. Portanto, meu querido irmão, escolha hoje ter a sua alma livre e o seu coração e olhos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Para onde você está olhando? Para quem você está olhando? O que está impedindo você de ter um GECEM abençoado, querido? O que está atrapalhando você? Deus quer fazer grandes coisas se você experimentar avançar, se você experimentar mudar a sua vida, se você experimentar, meu irmão, deixar esse mundo. Queria que você curvasse a sua cabeça agora. Põe a mão no teu coração nesse momento. Eu quero que todos fechem os olhos agora em nome de Jesus. Feche os teus olhos, querido. Não preste atenção mais em nada, somente agora escute o que eu vou te dizer. Escute a minha voz agora, o que eu vou te dizer.
É preciso coragem. É preciso nessa noite você tomar posições, decisões. Deus te traz nessa noite a este templo, porque Ele queria falar contigo ao teu coração. Ele queria falar ao teu coração porque você é filho amado, porque Deus se importa com você. Talvez essa semana você pensou: ninguém se importa comigo. Talvez essa semana você achou que as pessoas não se preocupam com você, que Deus se esqueceu de você. Eu quero dizer para você, meu irmão, Deus não se esqueceu de você. Eu queria que você curvasse a sua cabeça nesse momento e começasse a tirar do seu passado tudo aquilo que te atrapalha de correr. Que você tirasse do seu coração isso. Só você pode. Deus não vai invadir o teu coração. Ele não vai fazer isso por você, porque Ele já fez a obra na tua vida. Mas é preciso você ir lá e liberar o perdão a essa pessoa. É preciso você ir lá no dia que você for marcado, que está te prendendo de avançar, e desligar isso da sua vida, quebrar isso da sua vida através do arrependimento. É preciso hoje você entender o que te atrapalha. O Espírito Santo te leva agora mostrando para você o que tem te atrapalhado, irmã. O que tem atrapalhado você no seu casamento, no seu relacionamento igreja, no seu relacionamento família, no seu relacionamento profissional. Deus está mostrando o que te atrapalha, porque Ele conhece o nosso coração e o nosso íntimo. E é preciso você entregar o seu coração a Jesus. O que Paulo fala aqui na sua palavra, querido, para conservarmos nossos olhos fixos em Jesus. Curva a sua cabeça, comece a orar, querido. Comece a falar com Deus. Abra os teus lábios. Alguém está prendendo você de orar aqui. Comece a falar com Deus, a colocar a sua vida diante do Senhor, a colocar o teu coração diante do Senhor, a experimentar o melhor que Deus tem para a tua vida. E Ele tem o melhor para a tua vida. O que tem te atrapalhado? E comece agora, querido, a avançar. Comece a pensar em você correndo. Você correndo para os braços de Deus. Comece a pensar você correndo para Deus. Comece a você pensar que você está correndo para um lugar de sonhos, para um lugar de restauração, para um lugar em que você encontra abrigo, aonde você encontra esperança, aonde você encontra conforto, aonde você encontra amparo, aonde você encontra amor. Corra nessa noite. Corra nessa noite para a presença do Senhor. Deus tem um projeto na sua vida. Ele quer tirar você de qualquer escravidão que você possa estar vivendo. Ele quer tirar você de qualquer prisão que você está vivendo, porque Ele quer o melhor para você. Ele quer o melhor para a tua vida. Eu queria que você pegasse na mão do seu irmão agora. Eu quero orar por você. A primeira oração que eu quero fazer nessa noite é se alguém nessa noite, querido, que está sendo tocado pelo Senhor Jesus. Talvez você entrou aqui nessa noite e desde o momento do louvor você já começou a ser tocado. Talvez você se afastou da presença de Deus, você virou as costas para o Senhor Jesus. Talvez você está lá preso. E eu quero dizer para você, meu irmão, saia desse lugar. Saia do mundo. O mundo vai querer escravizar você.
O mundo vai querer te humilhar. O mundo vai querer te escravizar, te maltratar. Nas mãos do mundo, de Satanás, não existe misericórdia. Mas na presença de Deus, a paz, a alegria. Eu queria convidar essas pessoas nessa noite sendo tocadas, que querem aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, que estão abrindo, querem abrir o coração para correr essa carreira que está proposta, para entrar nessa corrida, para olhar para o autor e consumador. Eu quero te convidar a vir aqui à frente, em nome de Jesus. Quem é a primeira pessoa sendo tocada nesse momento? Eu sei que existem pessoas sendo tocadas aqui, queridos. Que você sentiu de Deus de sair da escravidão, sair do passado, sair do mundo e vir para Deus, vir para a presença de Deus, renovar a sua aliança diante de Deus, renovar o seu voto, o seu compromisso diante de Deus. Temos o primeiro irmão sendo tocado aqui, temos uma irmã sendo tocada. Eu sei que o Espírito Santo, Ele está nesse lugar, porque essa noite Ele vai colocar muitas vidas de pé nesse lugar. Oh glória! Xerabaço e recai. Deus está tocando o seu coração, querido. Sai da escravidão, sabe? Não queira essa ilusão do mundo. Queira Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus nessa noite. Olhe para Jesus nessa noite. Entrega o teu coração ao Senhor. O Espírito Santo está colocando você de pé. Tem mais um jovem sendo tocado pelo Espírito Santo aqui, querido. Em nome de Jesus. Porque Deus está chamando vidas hoje. Deus está chamando vidas hoje. Deus está chamando vidas a correr a carreira que nos está proposta. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. Se tem mais alguém sendo tocado, querido, deixa Deus tocar o seu coração. Não corra de Deus, não. Pelo contrário, corra para Deus. Se o Espírito Santo está tocando o seu coração, volte para Deus. Volte para o Senhor. Volte para Deus hoje. Volte os teus olhos para o Senhor. Volte o seu coração para Deus. Ele te trouxe nesse lugar nessa noite para trazer e colocar muitos de pé nessa noite. Eu não posso viver. Eu quero convidar aqui, queridos. Eu quero convidar aqui à frente agora líderes de excelência que querem que o Espírito Santo te coloque de pé para você correr sem limites. Eu quero convidar homens e mulheres de Deus que estão dispostos a partir dessa noite a vivenciar o poder de Deus, a ganhar vidas para Deus, a dizer: Senhor, eu quero correr, eu quero avançar. Eu quero convidar todos os líderes de Gesem a vir aqui à frente. Todos os líderes de Gesem. Porque essa é a noite que nós corremos. Essa é a noite que nós vencemos. Essa é a noite que Deus te colocar de pé. E quem te vê nessa noite aqui, querido, que você chegou desanimado, que você chegou desistido, que você chegou aqui preocupado com alguma coisa, que você chegou aqui pensando em desistir de algo, pensando em parar, eu quero te chamar aqui à frente. Quem quiser uma oração, se você quiser uma oração, eu quero orar pela tua vida, eu quero orar pelo teu coração, eu quero orar pela tua vida nessa noite. Se você falar assim: pastor, eu quero uma oração, eu quero sair dessa igreja animado, eu quero sair dessa igreja cheio, eu quero sair dessa igreja sonhando, eu não quero olhar para as circunstâncias, eu não quero olhar para as dificuldades, eu não quero olhar mais, eu quero olhar para Jesus. Sai do seu lugar, que eu quero orar por você, eu quero ministrar na sua vida. Os líderes chegam bem próximo aqui, chegam bem perto aqui de frente para mim.
Luiz Gessém, pode chegar bem perto. O Espírito Santo, rebaixadas. Eu não posso viver sem o teu amor. Eu não posso viver sem tua presença. Ergue as suas mãos, comece a adorar o Pai. Comece a adorar o Pai. Comece a adorar o Pai. Eu não posso viver sem o teu amor. Eu não posso viver sem tua presença. Sem tua presença. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, ergue a sua mão bem alta, querido. Ergue a sua mão bem alta. Senhor, em nome de Jesus, cada líder de Gessém que está aqui à frente, vai enchendo eles da tua presença agora, Espírito Santo. Oh Deus, cheio. Trabalhando esses líderes para conquistarem multidões, as coisas que vierem diante deles. Oh Deus, todo empecilho, toda obra do mal, cai por terra em nome de Jesus. Enche o Espírito Santo, enche o Espírito Santo, enche o Espírito Santo. Põe de pé, põe de pé, põe de pé. Renova o ânimo, renova o ânimo. Renova Jesus, renova o coração desse irmão. Renova o avivamento, aquece o coração desse Espírito. Espírito Santo, põe de pé, põe de pé, põe de pé, Espírito. Põe de pé, Espírito Santo. Põe de pé, cada um que está aqui à frente. Cada vida que está orando. Cada vida que está se colocando diante do Senhor. Aleluia. Espírito Santo, desliga essa alma do passado agora. Desliga essa alma do passado agora. Abre os olhos, Senhor, de cada vida que está aqui. Mostra agora, Espírito Santo, a cada coração tudo que atrapalha a vida deles agora. Cai por terra em nome de Jesus. Erga as tuas mãos bem alto, querido. Erga a tua cabeça e começa a olhar para o alto. Olha para o alto. Não veja um telhado. Não veja um telhado nessa noite. Comece a olhar para o alto e comece a contemplar Jesus. Comece a contemplar os sonhos de Deus. Comece a contemplar a tua vitória. Comece a contemplar. Deus é o Deus da tua vitória. É o Deus que nessa noite tira aquilo que atrapalha você de vencer. É o Deus que está entrando com providência em todas as áreas da sua vida. Olhe para o alto. Veja os sonhos de Deus. Sinta a presença de Deus. Escute a voz de Deus dizendo, Ele colocando você de pé e dizendo, não acabou. Eu tenho sonhos para a tua vida. Não terminou. Tenho grandes coisas para realizar através de você. Coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram. São as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ergue bem alto as suas mãos, Pai, em nome de Jesus. Líderes, 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 ungidos do Senhor, libera mesmo nessa noite, Senhor, a tua alegria. Que
que esses olhos possam contemplar a tua face, que eles possam correr, Senhor, sem medo, que eles possam correr e se lançarem apenas nos teus braços. As vidas que aceitaram Jesus nessa noite, Pai, guarda elas, levanta líderes abençoados para discipulá-los, introduza eles no reino de Deus, no reino de Deus. Aleluia, aplauda o Senhor Jesus, amém, querido? Glória a Deus.